Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, para mais uma teatralizante aula da nossa querida disciplina da arte literária, da arte escrita. E hoje, dando seguimento à nossa última aula de introdução ao gênero teatral, ao gênero dramático, nós vamos fazer algumas leituras de algumas importantes obras que caracterizam bastante esse estilo literário, esse gênero dramático, perfeito? Trouxe para vocês um trecho de Romeu e Julieta, de Shakespeare, apesar de não ser uma literatura brasileira, de não ser uma literatura em língua portuguesa. Eu não poderia privá-los, né, de uma leitura, de um mínimo trecho de Shakespeare. Seria um pecado. Trouxe para vocês um dos precursores do teatro em língua portuguesa, que é Gil Vicente. Ele que marca um período bastante importante da história da literatura e da história da humanidade, de um modo geral, que ele tem traços renascentistas em sua escrita, e trouxe uma obra um pouco mais palatável, um pouco mais conhecida de vocês, que é o Alto da Compadecida, para a gente finalizar essa aula com um toque de brasilidade que não poderia faltar, né? Então, vamos começar a leitura. Novamente, peço perdão, porque eu vou ter que botar o texto em tela inteira, senão não vai caber. Mas que vocês não sintam falta da minha cara no vídeo, né? Depois eu apareço de novo. Até logo. Vamos ler. Romeu e Julieta. Eu não vou ler as rubricas, porque a gente tem que ler o texto, interpretar o texto como ele de fato vai ser lido pelos atores, certo? Eu vou ler somente essa primeira, que está ali à direita, que é o mesmo, Jardim de Capuleto, entra Romeu. Percebam que esse primeiro momento a gente tem. É a segunda cena do segundo ato da peça. Tem uma ambientação, uma descrição do cenário bem breve e uma rubrica para o ator que vai interpretar o Romeu. E daí começa o texto mesmo. Sorri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. Mais silêncio, que luz ecoa agora da janela. Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que como serva és mais formosa que ela. Deixa, pois, de servi-la, ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica de vestal, verde e doente. Joga-a fora. És minha dama, oh sim, é meu amor. Se ela soubesse disso... Ela fala, contudo não diz nada. Que importa, com o olhar está falando. Vou responder-lhe. Não, sou muito ousado, não se dirige a mim. As duas estrelas do céu, as mais formosas, tendo tido qualquer ocupação, aos olhos dela pediram que brilhassem nas esferas, até que elas voltassem. Quem se dera se ficassem lá no alto dos olhos dela, e em sua cabeça 2 luzeiros. Suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros, despertos, cantariam. Vede como apoia o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão para poder tocar naquela face. Ai de mim! Oh, falou! Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite sobre a minha fronte, como o emissário alado das alturas poderia ser para os olhos brancos dos mortais atônitos, que para vê-lo se reviram quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Romeu, Romeu, por que és tu, Romeu? Renega o pai, despoja-te do teu nome, ou então, se não quiseres, diga ao menos que amor me tens. Porque uma Capuleto deixarei de ser logo. Continuo ouvindo-a mais um pouco, ou lhe respondo. Meu inimigo é apenas o teu nome. Continuarias sendo o que és se Montecchio tu não fosses? Que és Montecchio? Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. Sê outro nome. Que há no simples nome, o que chamamos de rosa sob outra designação teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesses o nome de Romeu, conservaria a tão preciosa perfeição que dele é sem esse título. Romeu, risca teu nome, em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. Sim, aceito a tua palavra, dá-me o nome apenas de amor que ficarei rebatizado. De agora em diante não serei Romeu. Quem és tu, que encoberto pela noite entras em meu segredo? Por um nome, não sei dizer-te quem eu seja, meu nome, cara santo, me é odioso. Por ser teu inimigo, se estivesse diante de mim escrito, o rasgaria. Bom, esse, como não poderia deixar de ser, é um trecho bastante vivaz, é um texto bastante intenso nessa eterna... Essa eterna não, porque o final
não condiz com essa palavra, né? Mas nessa obra que marca esse amor tão vivaz, tão intenso, tão inabalável, tão inadiável, mostra essa postura de Romeu e de Julieta, de engrandecimento, de valorização, de enaltecimento do outro, né? Numa figura que remonta bastante ao trovadorismo, que é um Romeu embaixo da sacada, olhando para cima, né? Observando sua amada, sua donzela, que tem os olhos que brilham mais que as estrelas. Eles demonstram que o que impede esse amor de viver, de permanecer, de se desenvolver propriamente dita, de se desenvolver de maneira apropriada, né? É justamente a briga entre as famílias. Se vocês não conhecem ou não se recordam, Romeu e Julieta são de famílias que se odeiam, de Montecchio e de Capuleto. Só que Julieta faz até propõe até uma reflexão, né, nas linhas de Shakespeare, que é que o que é um nome se não somente algo que alguém escolheu para você, ou para um outro objeto. O que seria da rosa se não tivesse esse nome? Nada diferente, não teria diferença no perfume, no seu formato. Assim como o Romeu, por ser Romeu Montecchio, também não deixaria de sê-lo, né, de ser quem o é, se tivesse outro nome, outro sobrenome. Perfeito. Aqui o Shakespeare propõe até uma indagação até mais filosófica, mais potente, justamente sobre essa questão da nomenclatura das coisas e das pessoas, que nada mais são do que somente uma distinção entre um e outro, para algum sinal de pertencimento, no caso do sobrenome. E percebam aqui como que a obra é tão bem, agora estruturalmente observando, como que a obra traz uma cena bastante visual. Entra em cena a Julieta, tem as estrelas, o Romeu narra a posição dela, fala da mão na face, que ele queria ser a luva. Como que é descritivo a cena teatral, muito mais do que uma outra cena narrativa. Como que ela marca bastante essa posição visual dos atores, até mesmo no texto. Porque, obviamente, quem vai assistir a peça teatral está vendo os atores ali. Mas no texto você percebe a importância que cada marcação dos personagens faz, né, na obra. Perfeito. Tirando agora dessa língua estrangeira traduzida, vamos para uma obra de um autor português. É uma obra bastante polêmica para sua época, uma obra que traz um questionamento frente à igreja, um questionamento dos dogmas e das posturas, que é a obra de Gil Vicente, que é muito importante para a nossa cultura lusófona, né, a nossa cultura brasileira, então, a época colônia, e que traz uma importante reflexão sobre os dogmas e sobre as posturas, os dogmas da religião e as posturas dos religiosos que os pregam. Perfeito? Vamos para ela. Vou ler de novo a primeira rubrica, tá? Vem um frade com uma moça pela mão e um broquel e uma espada na outra, e um casco debaixo do capelo. E ele, mesmo fazendo a baixa, começou de dançar, dizendo: Tairairairarã, tararirirã, tararararã, taraririritantã. Urrá. Que é isso, padre? Que vai lá? Deu gratias. Sou cortesão. Sabes também o tordeão? Por que não, como ora sei? Pois entrai, eu tangerei e faremos um serão. Essa dama, é ela vossa? Por mim a tenho eu e sempre a tive de meu. Fizestes bem, que é formosa. E não vos puiam lagrosa no vosso convento santo? E eles fazem outro tanto? Que coisa tão preciosa! Entrai, padre reverendo. Para onde levais gente? Para aquele fogo ardente que não temestes vivendo. Juro a Deus que não te entendo. E este hábito não me vale? Gentil padre mundanal, a Beelzebu vos encomendo. Bom, tem aqui um pequeno glossário que eu deixei aqui, que o broquel e o casco são, respectivamente, o escudo e a armadura, né, para a cabeça, aquele elmo, também conhecido como elmo, que são elementos por meio dos quais o autor vai descrever o frade. Porque nessa cena o frade está descendo ao inferno, acompanhado de uma mulher que ele levou, né, depois de morrer, com um chapéu usado pelos religiosos, que eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui para vocês a imagem do capelo. E por grosa, ou ser lagrosa, é censurar. Observem que o diabo está questionando o frade pela forma com que ele adentra o inferno. Ele chega vestido de frade, de padre, né, de religioso, porém armado com um escudo, protegido com um capacete.
Só que ele traz consigo uma mulher. E eis que o diabo pergunta: e essa mulher é sua? Ele responde que sim, que ele a tem de sua, né? Eu tenho o que eu a tenho de meu. E aí o diabo mesmo indaga o padre: e no convento em que você participa, do que você faz parte, não te põe alguma restrição, não te coíbem de fazê-lo? E o padre responde: não, porque eles lá também fazem da mesma forma. Ou seja, ele mostra uma incongruência, uma incoerência desses religiosos que mantêm escondido esposas, mantêm escondido damas para. Vocês sabem bem para quê? E aqui nesse momento ele questiona bastante essa figura religiosa, ele questiona essa autoridade na igreja e também, por tabela, questiona a autoridade da igreja. Eu queria que vocês reparassem também que é um texto bastante alegórico, né? Ele tem algumas representações, o frade é o clero, obviamente, o diabo são os censores, é o juízo final. Tem outros personagens que fazem outras alegorias, como o fidalgo, que vai representar o nobre, por aí vai. Mas que é um texto teatral que se escreve com rimas, né? Ele é declamado como se fosse uma cantiga. Ele se aproxima bastante da cantiga também, nessa questão estrutural, por ter essas rimas e por ter uma métrica bastante consistente. Ele é praticamente um musical, se a gente fosse comparar com as peças que a gente vê hoje. E ele traz também essa questão muito peculiar de Gil Vicente, que é uma ironia, um sarcasmo. Na obra inteira ele prega várias. Ele faz várias pregações, né? O frade, que são infundadas, ele fala com linguagem chula, com palavras de baixo calão. É uma obra de um teor crítico bastante forte, bastante pungente, e que mostrava nesse teatro português como que eram representadas essas figuras autoritárias da igreja num momento em que a altivez da igreja católica era bastante questionada. E para fechar nossa aula, eu trouxe um trecho do da Compadecida, que me perdoem por não ter uma interpretação tão brilhante como dos atores no filme, mas que tenham em mente que a gente vai analisar o texto, então não me cobrem uma interpretação digna de um Celton Mello ou de um Matheus Nastergalli. Perfeito? Vamos para ela. Padre João, que gritaria é essa? Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor benzer. Para eu benzer? Sim. Um cachorro? Sim, que maluquice, que besteira. Cansei de dizer a ele que o senhor benzia. Benze porque benze, vim com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. No dia em que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? Motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu nunca ouvi falar. Eu acho cachorro uma coisa muito melhor do que motor. É, mas quem vai ficar engraçado sou eu benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer cachorro? É, Chico, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele, e uma coisa é o motor do Major Antônio Moraes, e outra benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. Como? Eu disse que uma coisa era o motor e outra o cachorro do Major Antônio Moraes. E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é o Antônio Moraes? É, eu não queria vir, com medo de que o senhor se zangasse, mas o Major é rico e poderoso, e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zangar nada, João. Quem é um ministro de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro. Quer dizer que benze, não é? Você o que é que acha? Eu não acho nada demais. Nem eu. Não vejo mal nenhum em abençoar as criaturas de Deus. Então fica tudo na paz do Senhor, o cachorro benzido, todo mundo satisfeito. Digam ao major que venha, eu estou esperando. Que invenção foi essa de dizer que o cachorro era do Major Antônio Moraes? Era o único jeito de o padre prometer que benzia. Tem medo da riqueza do major que se pela. Não viu a diferença? Antes era que maluquice, que besteira. Agora não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus. Isso não vai dar certo. Você já começa com suas coisas, João. E a necessidade de inventar que era empregado de Antônio Moraes. Meu filho, empregado major, empregado de um amigo do major é quase a mesma coisa. O padre vive dizendo que é amigo do homem, de modo que a diferença é muito pouca. Além disso, eu poderia perfeitamente ter sido mandado pelo major porque o filho dele está doente e pode até precisar do padre. João, deixe de agora com o menino, que isso pode se virar por cima de você. E você deixe de conversa. Nunca vi homem mais mole que você. O padeiro mandou você arranjar o padre para benzer o cachorro e eu arranjei sem ter sido mandado. O que é que você quer mais? Bom, percebam aqui que por trás
essa cena bastante movimentada, né? A gente percebe que tem, apesar de não estar escrito, tem uma distância. O João Grilo e o Chicó chegam pro padre, começam a falar, o padre muda de feição, né? Ele muda de atitude frente à ameaça do poder do major, né? Que né, nessa região do Brasil exerce um coronelismo bastante forte. E que ele trata o cachorro como algo obtuso frente à sua presença, algo que não vale a sua bênção, até o momento em que ele se vê confrontando a influência do major, né? Então, né, depois a gente percebe que tem uma diferença de movimentação em que eles começam a debater entre si, longe já do padre, sobre essa invenção maluca de falar que o cachorro é de uma pessoa do qual ele não é. Porque foi o padeiro que pediu, como eles revelam ali. E aí a gente percebe esse jogo da malandragem que se dá, obviamente, pela encarnação dos personagens, que no texto a gente tem uma pista de como é que isso vai acontecer. Eu trouxe esse trecho para que vocês pudessem perceber a diferença de um texto lírico, de um poema, para um texto teatral. No poema a gente vê a cena, vê a intenção do autor, e ali sozinho ele vai declamar as suas intenções, as suas reações, as consequências, por exemplo, das suas ações, dos seus movimentos. Enquanto no texto teatral a gente tem ali uma indicação do que está acontecendo, né? Tem as falas que vão promover determinadas movimentações, vão seguir com o enredo, mas que na prática elas não vão se dar somente na letra fria. Elas precisam de uma personificação, de uma representação humana, né? Até que se inventem robôs atores, tem que ser humano, para dar vida, para dar sentido, para dar lógica a essas palavras, para dar contornos reais, para que as pessoas se identifiquem com e riam do humor, que sintam as emoções, que chorem, que se apaixonem, que fiquem deslumbradas, que fiquem sem fôlego. Metade do trabalho de uma peça, de uma obra teatral, é a escrita. A outra metade talvez essa proporção seja até injusta, mas a outra metade depende dos atores, das atrizes, que vão encenar, que vão trazer, vão encarnar de fato essas letras e dar algum sentido, algum contorno para que elas não sejam somente um texto. Que somente lido, como vocês puderam perceber, não vai fazer tanto sentido, não vai ter tanto impacto, né? Perfeito? Com isso a gente encerra nessa aula dessa semana. Semana que vem a gente faz exercícios na próxima aula sobre o teatro no vestibular. Espero que tenha uma boa semana. Nos vemos sexta que vem. Tchau, tchau.